E aí, meus amigos, como que vocês estão? Falta 1 minuto para a nossa live de hoje. Na quinta-feira passada não foi possível fazer a live, mas graças a Deus estamos aqui. Olha, eu vou mandar alguns abraços enquanto vocês vão entrando. Carla Ferreira, Samu Holanda, Raquel Etienne Marcelino, Mota, um abraço para você, um abraço para a Ellen, um abraço para o Paulo Rocha, Jane Torres, Cíntia Cruvinel, a Ellen Aro, um abraço para você, Lânio também, Kel Góes, JR Black 12, Daiane, Cleison, opa Cleison, Nízia Lopes, boa noite, Cris Jesus Carvalho, boa noite, olá para você. E daqui a pouquinho eu vou abrir a possibilidade de nós fazermos vídeos ao vivo juntos, né? Então você vai poder fazer a sua pergunta ao vivo aqui e vai ser uma honra para mim poder te ajudar, tá? Um abraço também para o Guerreiro, para a Rafaela, um abraço para você, Alves, o Jean Márcio, ele é de Alagoas, Maceió, Terra Boa, um abraço para o Luciano, Deus te abençoe também, Glícia Maria, eu acho Marina. E já estamos recebendo aqui perguntas. Então vamos começar a responder as perguntas de vocês. Temos aí 1 hora para estudarmos juntos. Quero lembrar a vocês de uma coisa. Se vocês quiserem que eu aborde um tema, também vocês podem sugerir. Ó, Leandro, aborde um tema a respeito desse assunto, tá? Eu vou estudar e vou apresentar algo para vocês com toda certeza. Shalom, Keila, para você também, viu? E vai ser uma alegria para mim poder ajudar vocês, tá? Olha que pergunta interessante. Jesus ressuscitou por si mesmo ou foi ressuscitado por Deus Pai? Olha, eu vou responder essa pergunta, mas já te adianto a todos vocês que a resposta a esta pergunta já vai colocar uma pulga enorme atrás da orelha de vocês. Por quê? Porque há algo de misterioso nisso para o qual nós não temos explicação. Sabe quem participou da ressurreição de Jesus? As 3 pessoas da Trindade. Leandro, mas como se Jesus estava inconsciente na morte? Não temos resposta. Temos como especular algo, mas não temos resposta. Esse é um dos mistérios da divindade. Mas veja, por exemplo, Romanos 8:11. 2 textos mostram para nós que as 3 pessoas da divindade estavam atuantes na ressurreição de Cristo. Romanos 8:11 é o primeiro texto, que diz assim: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo Espírito, o Espírito que ressuscitou a Cristo, Jesus dentre os mortos, vivificará também o nosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Então aqui mencionam-se 2 pessoas, o Espírito Santo e Deus Pai, atuando na ressurreição de Jesus. Agora veja o texto que vai lhe colocar uma enorme pulga atrás da orelha, que é João 10, 17 e 18. Mas isso é bom, amigos, porque nós não temos todas as respostas, né? Isso aí primeiro, porque a nossa mente não está preparada para elas, não significa que elas não existam, né? E segundo, Deus tem que nos manter humildes, né? Nós não temos como saber todas as coisas, ainda mais sobre a divindade. Em João 10, 17 e 18, né, o que Cristo diz aqui, queridos? Espero que vocês estejam me ouvindo, tá? Qualquer coisa vocês reclamam aí de que não está tudo ok. Diz assim, ó: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato eu recebi de meu Pai. Você percebe uma coisa? De certa forma, as 3 pessoas da divindade atuaram na ressurreição de Cristo. Só que Cristo estava inconsciente. O que isso me leva a deduzir? Que Cristo, na sua natureza de vida humana, ele tinha
uma energia, algo dentro dele, né, que possibilitou ele voltar à vida com a atuação do Espírito Santo e com a atuação do Pai. Mas realmente Jesus morreu, estava inconsciente durante a morte. Se ele não tivesse inconsciente, ele não teria morrido pelos nossos pecados. Tá? Então leia Romanos 8:11 e João 10:17-18 e tenha em mente que realmente é um mistério. Tá bom? Olha essa pergunta do Antônio aqui, ó. Se Deus sabia que Lúcifer iria se rebelar contra ele, por que ele não acabou de uma vez com tudo, né? E se ele sabia que Eva iria pecar, por que colocou ela no jardim? Veja, Antônia, nós temos que entender que Deus, mesmo sendo onisciente, ele criou o livre arbítrio para as suas criaturas, né? Se Deus, na sua onisciência, manipula o destino das suas criaturas sem que elas assim o queiram, Deus não seria amor. Porque o amor, ele não se impõe, o amor se conquista. Então a natureza de Deus, que é amor, o impede, diríamos assim, de não criar alguém, porque ele sabe a decisão dessa pessoa. Ele tem um respeito tão grande pelo livre-arbítrio, ele é um ser tão amoroso que deseja ser amado de livre e espontânea vontade, que ele criou Adão e Eva, criou Lúcifer, mesmo sabendo que eles pecariam. E além disso, devemos considerar que Deus não criou só eles, Deus criou muitos seres ao longo do universo. E todos têm o livre-arbítrio. Ou seja, qualquer um dos seres celestiais poderia pecar se assim o quisesse. Então a não criação de Lúcifer, ou de Adão, ou de Eva, não seria garantia de que o pecado não existiria, porque outros seres foram criados com livre-arbítrio. Agora, por que Deus criou Lúcifer, né, e não o destruiu de vez? Deus agiu com muita sabedoria. Você imagine, os anjos viviam no céu em perfeita paz, alegria, harmonia e prazer ao lado de Deus. Nunca tinham ouvido falar do que é mal. De repente, um querubim muito amado por eles, né, chamado Lúcifer, aparece questionando a autoridade de Deus. Se Deus o destrói nesse exato momento, o que os anjos iam pensar? Que, quem sabe, Deus estaria escondendo algo deles. E aí, Antônia, seria um desastre para o universo. Todo o universo serviria a Deus por medo. Seria um desastre. Então Deus teve que deixar que Lúcifer desse as suas caras para que o universo pudesse testemunhar que Deus é amor e que Lúcifer não é amor, não foi mais amor, infelizmente. Né? Deixou de ter o amor. Usou indevidamente o seu livre-arbítrio. E por que Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal para Adão e Eva no jardim? Deus tinha que dar a eles a liberdade. Se Deus dá a eles só a possibilidade do bem, ele não seria amor. Ele não estaria dando livre-arbítrio. Agora, quando ele dá o bem e dá a possibilidade, ele não cria o mal, ele dá a possibilidade da pessoa escolher outro caminho, aí Deus é amor, porque ele o quê? Dá livre-arbítrio às suas criaturas. E se Eva e Adão não passaram nesse pequeno teste, como é que Deus daria maiores funções para eles no universo? Ok? Então pense dessa forma. A onisciência de Deus não impede-o de criar seres livres. E ele prefere pagar o preço por isso, porque ele é amor. Tanto que ele pagou o preço na cruz. A Catiane pergunta o seguinte: no céu vamos reconhecer nossos familiares? A Drica Artesã disse que ama o nosso programa. Muito obrigado, viu, Drica, pelo carinho. Com certeza nós vamos reconhecer os nossos familiares e amigos no céu. Tá? A transformação pela qual nós passaremos, não é? A transformação do corpo, como ensina 1 Coríntios 15, né?
1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, entre outros textos, não vai envolver uma espécie de lavagem cerebral. Tá? Deus vai nos transformar, mas vai preservar a nossa identidade, a nossa personalidade. Né? Então, um texto que nos ajuda a deduzirmos isso, entre outros textos, né, é esse de Mateus 8, verso 11. Tá? Mateus capítulo 8, 11. Diz o seguinte, ó. Jesus falando: digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. O que isso indica? Se nós vamos conhecer quem nós não conhecíamos, Abraão, Isaque e Jacó, é óbvio que vamos reconhecer quem já conhecíamos antes. Não é? Então, o céu vai ser um ambiente extraordinário, porque nós vamos rever pessoas queridas que amamos, vamos reconhecê-las. Mesmo após a transformação, haverão características, traços da personalidade da pessoa que nos possibilitará conhecê-la. Então, se vamos conhecer quem não conhecíamos pessoalmente, vamos reconhecer quem já conhecíamos antes. Tá? E Mateus 26, 29, Jesus disse assim: eu não beberei do fruto dessa vide enquanto não beber com vocês lá no reino do meu Pai. Ou seja, para eles relembrarem de que um dia Cristo prometeu isso e que eles tiveram aquele reencontro, eles têm que ter memória daquilo que Cristo disse. Eles têm que reconhecer a Cristo. Né? Então, realmente nós vamos ter, sim, a nossa memória preservada, só que muito melhor e transformada. Tá? Essa pergunta aqui também é interessante da Neide. Ó. Neide Araújo. Quando Jesus fala que só o Pai saberia o dia e a hora da sua volta, ele estava falando como humano? Exatamente. Isso é muito importante, essa observação, Neide. Existem pelo menos 2 grupos de textos sobre Jesus. Os textos que falam do Jesus divino e os textos que falam do Jesus divino humano. Na sua humanidade, Cristo não fez uso a seu favor de certos atributos. Por exemplo, ele não era, quando esteve aqui na Terra, onipresente. Ele não usou a seu favor a onisciência, né? A onipotência, a onipresença. Ele demonstrou tais atributos, ajudando as pessoas, mas para si ele nunca usou. Né? E em Mateus 24, 36, realmente ele disse isso, ó. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Então, na condição de encarnado, Jesus tinha limitado, se autolimitado. Né? Lembra-se de Filipenses 2, 5 a 8, né? Cristo esvaziou-se para poder viver aqui como ser humano. Só que agora Jesus está glorificado. Ele preservou a natureza divina humana, mas ele reassumiu seus atributos. E ele, obviamente, já sabe do dia e a hora da sua volta, porque Colossenses 2:3, falando do Cristo divino humano glorificado, né? Olha o que o texto diz, e que interessante, ó, como responde a sua pergunta diretamente. Ó. Em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Em Cristo, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Não há nada que Cristo não saiba. Então, ao ele voltar ao céu, ele reassume, ele volta a usar os seus atributos. Então, hoje, obviamente, desde que ele ascendeu aos céus e assumiu seus atributos, ele já sabe o dia da sua volta. Ó, aqui uma pessoa disse que o esposo a traiu virtualmente. A Bíblia reconhece isso como traição? Veja, a Bíblia reconhece isso como traição, mas não como uma traição que libere você para um novo casamento. Por quê? É uma traição? É. Mas a traição que libera para um novo casamento tem que haver realmente a relação sexual, o contato físico com a outra pessoa. E tem que ser assim, queridos, porque vocês já pensaram? Se cada homem ou mulher se separa do seu cônjuge porque em algum momento
ele viu algo pornográfico, eu acho que 80%, 90% das pessoas vão se separarem. Né? Então, o que acontece? Se você descobriu uma traição virtual, tem que conversar com seu esposo, né? Perguntar para ele se ele está satisfeito ou não com o casamento e com a sexualidade. Tem que fazer essa pergunta bem aberta. Digamos que ele diga que está satisfeito. Aí você pergunta, então por quê? Que mesmo satisfeito você sentiu essa vontade de fazer isso? Aí ele vai te responder. Se ele disser que está insatisfeito, aí você tem que perguntar para ele, o que eu estou deixando de fazer para satisfazê-lo? É a hora de colocar as cartas na mesa, tá? E se vocês tiverem dificuldades de resolver isso, né, não conseguirem dialogar sobre o assunto, aí é bom buscar uma terapia familiar, tá? E às vezes pode acontecer, sabe o quê? Pode não ser insatisfação sexual. O seu esposo pode estar buscando no sexo uma forma de aliviar o sofrimento interno dele ou a sua ansiedade. Então, neste caso, ele precisaria de um tratamento psicoterápico. Tá? Eu atendi um caso uma vez de um casal que ele era muito viciado em relacionamentos virtuais e tudo mais. E eu percebi, né, que ele tinha, a criança interna dele era muito ferida. E aí eu encaminhei, recomendei que ele fizesse terapia. Esse rapaz fez terapia, resolveu a sua questão e perdeu aquela vontade. E está muito bem com a esposa hoje. Tá? Então, queridos, tem coisas que não é uma questão de falta de caráter. Tem pessoas que não têm caráter, sim. Mas tem pessoas que, quando erram, elas têm caráter, só que também têm um vazio existencial. Tem uma criança interna ferida. Não estou justificando o pecado. É pecado. Mas estou explicando, né, que isso pode impulsionar. O pecado faz com que as pessoas sejam maltratadas da infância e depois queiram suprir as suas carências de outras maneiras. Tá? Então eu não recomendo o divórcio. A Bíblia também não apoia o divórcio nessa situação. Ali em Mateus 19, versos 9 e 10, Mateus 5, 32, quando Cristo fala que do adultério, ele não fala do adultério mental, como ele fala no verso 22. Ele fala que o adultério mental é adultério, mas é do adultério físico que ele autoriza a pessoa a uma nova relação, tá? A um novo casamento. Fora isso, não. Então, converse sobre isso com o cônjuge, avalie, e pode ter certeza que vocês podem ainda ter uma vida conjugal, sexual bem satisfatória, se os dois quiserem. Se um não quer, aí fica complicado, tá? Uma irmã disse assim, o meu marido é muito ignorante. O que eu faço? Veja, minha irmã, eu vou te ensinar uma técnica chamada a técnica o amor tem que ser firme. Quem ensinou isso foi o Dr. James Dobson, num livro antigo dele. Eu tenho esse livro, mas eu nem sei se esse livro ainda é impresso. O título do livro é O Amor Tem que Ser Firme. Ele é um livro dedicado a pessoas que sofrem abusos no casamento. Vários tipos de abusos, tá? E como agir com um marido assim ignorante? Você simplesmente tem que podar ele. Né? Quanto mais você deixa ele fazer isso, pior ele se torna. Então, o certo era desde o primeiro momento em que ele foi rude, grosso, ou te xingou, ou te disse um palavrão, você teria que ter dito o seguinte, olha, se você fizer isso de novo, eu vou sair de casa. Você não está dizendo que vai se separar, você vai sair de casa. Proteger a sua integridade física e emocional. Para dar um susto do camarada, entendeu? Aí o camarada, opa, se eu continuar sendo desse jeito, eu vou perder a minha esposa. Então você tem que dizer para ele. E outra coisa, se ele for da igreja, e se passou o tempo já, né, ele já está acostumado a ser assim, você vai dizer o seguinte, olha,
Se você não mudar, não buscar uma ajuda psicoterápica e não deixar de ser grosso comigo, eu vou contar para o pastor o que você está fazendo. E não ceder a ameaça nenhuma. Ah, se você contar, eu vou quebrar a sua cara. Ah, é? Vou para a polícia agora te denunciar. Entendeu? Então você tem que ser firme. Você não vai pagar o mal com o mal. Você não vai ser grossa como ele foi, mas você vai ser firme. Por isso que o título do livro do Dr. Dobson é O Amor Tem que Ser Firme. Tá? Então, siga por esta linha e não permita, não é, que um marido abusivo destrua, minha irmã, a sua vida emocional. Tá? Lembre-se de 1 Coríntios 6,19, o seu corpo é o templo do Espírito Santo e você tem que preservar isso. Então, chega firme neste camarada para que ele aprenda a tratar a esposa dele da forma correta. Tá bom? Ó, fico feliz saber que te ajudou muito. Tá? Faça isso e depois me retorne. Numa outra live, né? Me retorne para eu saber a reação dele. E aí eu posso seguir te dando mais algumas dicas. Tá bom? Olha essa pergunta da Rosilene. Quanto tempo durou para Noé construir a arca? Ó, uma outra pergunta. O meu marido é muito ignorante. Como que eu faço? Eu vou te ensinar a lidar com ele. Tá? Mas antes, o tempo de construção da arca. O tempo de construção da arca é de aproximadamente 120 anos. Por quê? Tem um texto que as pessoas pensam, né, que Deus está dizendo que o ser humano iria viver 120 anos a partir do dilúvio. Mas o texto não diz isso. Por quê? Porque nós vemos que depois do dilúvio, eles viveram muito mais do que 120 anos. Então esse texto, na verdade, fala do tempo de graça que Deus daria para os antediluvianos. E durante esse tempo, Noé iria construir a arca e pregar para eles. Porque 2 Pedro 2,5 diz que Noé era pregador da justiça. Então, enquanto Noé construía a arca, ele também pregava, anunciava um dilúvio, né? Chamava-os ao arrependimento. Gênesis, capítulo 6, verso 3, ó. Então disse o Senhor, o meu espírito, o Espírito Santo, não agirá para sempre no homem. Ou seja, naquelas pessoas ali do período pré-diluviano. Pois este é carnal. E os seus dias serão 120 anos. Então, provavelmente, né, mais provavelmente, esse é o tempo, não é? Não que se refere à duração da vida das pessoas pós-dilúvio, mas é o tempo que Deus deu de oportunidade para eles aceitarem a mensagem de Noé, e foi o tempo aproximado em que ele construiu a arca. Então, mais ou menos 120 anos. Tudo construído no braço. Mas também, né, amigos? Eles eram muito mais fortes, saudáveis do que nós o somos hoje, tá? O Diego Matos disse o seguinte, professor, sou adventista, mas estou passando por uma situação financeira muito ruim. Me apareceu um emprego, mas preciso trabalhar aos sábados. Isso está me cortando o coração, mas me sinto sem saída. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa, Diego. É nesse momento que você tem que ter fé que Deus, sendo o dono da prata e do ouro, como diz Ageu 2,8, ele não vai deixar faltar para você as coisas, se você for fiel a ele. Então é neste momento que você tem que exercitar a sua fé. Né? O que diz, por exemplo, Isaías 56, verso 2? Ó. Então eu vou lhe incentivar, meu irmão. Você precisa de emprego? Precisa. Mas você não pode trabalhar e, ao mesmo tempo, desobedecer ao mandamento de Deus. Bem-aventurado, ou seja, feliz o homem que faz isto e o filho do homem que nisto se firma, que se guarde de profanar o sábado e guarda a sua mão de cometer algum mal. Então Deus promete felicidade para a pessoa. E em Isaías 58, 13 e 14, né, quando ele fala que a pessoa que for fiel ao sábado vai cavalgar sobre os altos da terra e ser sustentado com a herança de Jacó, isso é promessa de prosperidade. Então, se você acha que trabalhar aos sábados vai resolver o seu problema, não vai resolver o seu problema, vai piorar. Porque a prosperidade vem como resultado da obediência a Deus.
Então fala com o Senhor. Fala assim, Senhor, no Salmo 37, 25, o Senhor fez uma promessa e eu quero que o Senhor cumpra essa promessa na minha vida. Davi disse, fui moço e agora já sou velho. Porém, jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então Deus prometeu que não vai deixar o justo desamparado e nem a mendigar o pão. Então, se você fizer a sua parte, Deus vai fazer a parte dele. Tá? Faça a sua parte em ser fiel a Deus e Deus vai fazer a parte dele. Eu vejo isso na vida de muitas pessoas, eu já presenciei isso na minha vida. Né? Olha o que aconteceu comigo em relação ao sábado. Veja como não é uma salvação pelo sábado, não existe isso. Salvação é um dom, é pela graça de Cristo, né? Mas o resultado da salvação é a transformação. E nós vamos aprendendo certos mandamentos de Deus, vamos obedecendo, às vezes caímos, levantamos. É assim a vida cristã. A santificação é um processo que leva a vida toda. Mas envolve uma transformação, porque 2 Coríntios 17 diz que quem está em Cristo é uma nova criatura. No segundo ano do ensino médio, eu ainda não era um cristão e, obviamente, eu fazia algumas besteiras, né? Até hoje eu faço besteira, obviamente, mas antes fazia bem mais. E olha que interessante, ali por 96, 97, né? Nossa, eu sempre fui e sou torcedor do Grêmio de Porto Alegre, né? Essa é uma qualidade que eu tenho. Isso não é defeito, isso é qualidade. Antes que alguém escreva que isso é um defeito, não, isso é uma qualidade, tá? E naquela época, de 96, 97, pra você ter uma ideia, eu estudava à noite. Eu matei todas as aulas, todas as noites em que tinha jogos do Grêmio. Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, Gauchão. Então você imagina quantas vezes eu fui na sala de aula no segundo ano do ensino médio. Consequentemente, o que aconteceu? Das 8 disciplinas, eu fiquei em recuperação em 7. Só passei em educação física. Olha só. Por que será, né? E aí, olha o que acontece, gente. Eu acabei conhecendo o evangelho, né? Passei no sábado pela manhã em frente a uma igreja, entrei, decidi, aceitei a Jesus. E aí, decidi que eu iria guardar o sábado. E como eu estudava à noite, e a Bíblia conta o dia não a partir da meia-noite, mas a partir do pôr do sol, como lemos em Neemias 13, Levítico 23, 32, Gênesis 1, não é? Tarde, manhã. Então, sexta-noite seria sábado. E eu não fui em nenhuma aula sexta-noite. Aí uns amigos meus, nós éramos em 5 amigos inseparáveis. Gosto muito deles até hoje, mesmo não tendo mais contato com eles. Né? Então eles disseram assim, brincando para mim, um deles disse assim, ó, Leandro, você pegou exame em 7 matérias e você não vai vir sexta-feira à noite? O que vai acontecer? Nós vamos ir para a sala do 3º ano e de lá vamos ficar dando um tchauzinho para você. Ficaram brincando, zoando de mim, né? Vocês acreditam, queridos, que no final nós éramos 5 amigos, né? Inseparáveis. Eu fui o único que passou de ano e os 4 foram reprovados. Então você veja, Deus abençoa. Por mais que a nossa obediência seja imperfeita, Deus ele abençoa a nossa obediência. Então, meu irmão, eu lhe recomendo, permaneça fiel a Deus e ele vai abrir portas a você. Tá? E se algum de vocês quer aprender sobre finanças à luz da Bíblia, eu tenho um curso sobre inteligência financeira bíblica, mas não é qualquer curso. É um curso em que eu apresento como ter prosperidade à luz da Bíblia e com dicas da psicologia para mudar crenças limitantes sobre o dinheiro. É um curso completaço. Tá? Se você quiser conhecer este curso, o site é cursos.leandroquadros.com.br. cursos.leandroquadros.com.br. Ali tem esse curso de inteligência financeira bíblica e tem outros. Se algo
se você vê que algo vai satisfazer a sua necessidade urgente, pode ir com confiança, porque eu lhe garanto que se você não obtiver resultados, você tem 30 dias para pedir o reembolso para a plataforma que hospeda o curso e ninguém vai te perguntar nada sobre isso. Então você não tem risco, teu risco é zero. Então experimente esse material ou qualquer outro que possa ajudar você a crescer na vida, tá bom? Tem muita coisa boa ali. cursos.leandroquadros.com.br. Olha que interessante essa pergunta da Cristiane. A Bíblia fala algo sobre o aborto sendo fruto de um estupro? Minha amiga, deixa eu ver o nome, Cristiane. A Bíblia realmente se posiciona contra o aborto, mas não temos nenhum caso bíblico em que tenhamos alguma orientação sobre como proceder se a mulher engravidou por fruto de estupro ou incesto. Como não temos tal orientação, eu vou ler um texto bíblico e vou apresentar para você a opinião que eu creio ser a mais equilibrada. Não significa que os cristãos que pensam diferente estão errados. Por quê? Porque nós não temos uma resposta. Nós não podemos bater o martelo. Tá? Mas veja como Deus considera grave um aborto. Aqui em Êxodo 21, a partir do versículo 22, olha o que diz o texto. Se homens brigarem e ferirem uma mulher grávida e forem causa de que aborte, porém sem maior dano, ou seja, o feto não morreu, a mãe não morreu, né, o bebê não morreu, aquele que feriu será obrigado a indenizar segundo o que lhe exigir o marido da mulher e pagará como o juiz lhe determinar. Então veja, dois homens brigaram e sem querer feriram uma mulher no meio dessa briga. Né? Se apressou o parto, né? E não houve morte do bebê nem da mãe, pagava a indenização, a multa, estava resolvido. Agora, olha o verso 23. Mas se houver dano grave, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Ou seja, se nesta briga, ao esbarrar e machucar a mulher, provocasse um aborto de modo ou que a mulher morresse ou a criança morresse, era vida por vida. O indivíduo era condenado à pena de morte. Muito claro o texto. Então Deus abomina o aborto. Agora, há situações em que nós devemos lidar num contexto de um mundo de pecado. A Bíblia não fala sobre o aborto como fruto do estupro. Mas nós entendemos, neste caso, nós adventistas, pelo menos no que está no livro Declarações da Igreja, nós entendemos que já que a Bíblia não é clara sobre este detalhe, então cremos que unicamente a pessoa estuprada, juntamente com a sua família e sobre orientação médica, pode tomar uma decisão a respeito. E independente da decisão, a igreja não vai disciplinar a pessoa. Agora, se a pessoa aborta por motivos fúteis, né? Óbvio, ela recebe disciplina eclesiástica com toda certeza, porque Deus abomina o aborto. Agora, nesses casos, incesto, estupro, né? A igreja adventista entende que quem foi estuprada sabe o que realmente é isso, sabe o que realmente é carregar no ventre o fruto de um estupro. Há mulheres que decidiram por ter o filho e acabaram amando o filho. Há mulheres que tiveram um filho e decidiram dar para alguém que quer muito um filho. E há mulheres que emocionalmente ficaram destruídas e não conseguiram suportar a ideia de carregar um fruto de um aborto e preferiram tirar. Então, cada caso é um caso. Então, como não há uma resposta bíblica direta para isso,
então cremos que a vítima tem que tomar essa decisão com ajuda médica, conselho familiar e também aconselhamento pastoral. Tá bom? Outra coisa, há entidades cristãs que incentivam as mulheres, não é? Por exemplo, se eu não me engano, há uma entidade que pertence ao pastor Silas Malafaia, né? Em que ele trabalha, o grupo dele trabalha para que as mulheres tenham o filho. E se não quiserem ficar com o filho, possam doá-lo. Não há nada de errado nisso. Ok? Então, como não há uma visão clara na Bíblia a respeito, cada pessoa, cada cristão lida com essa questão ética difícil de alguma forma. Né? Então, aqui não estou para dizer o que é certo e o que é errado, mas eu mostrei a minha posição. Né? Até porque as influências pré-natais também precisam ser consideradas. Né? O que a mãe vai estar transmitindo de influência pré-natal para esse filho? Né? Então é uma coisa complicada. Então é uma coisa que realmente decidir em oração, com ajuda, aconselhamento pastoral, ajuda médica e família. Tá bom? O Gregório perguntou o seguinte: a letra mata. Como explicar que esse texto não contradiz os mandamentos? Interessante essa sua pergunta. Isso é com base em 2 Coríntios 3, que lá fala, né, do Antigo e do Novo Concerto. Vamos ver onde diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Aqui, ó, 2 Coríntios 3,6, ó. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito Santo, vivifica. Como harmonizarmos isso com a vigência dos 10 mandamentos? Simples. A lei tem duas funções principais. A primeira, de Romanos 3,20. Romanos 3,20 apresenta uma das funções da lei, ó. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, ou seja, a lei não perdoa ninguém. Em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, qual é a primeira função da lei aqui? Nos mostrar o que é pecado. E ao a lei nos mostrar o que é pecado, ela nos mostra a necessidade que temos de um Salvador. Então, nesse sentido, a lei mata? A letra mata? Não. Pelo contrário. Ela me mostra que eu preciso de um Salvador. Mas a lei, além de servir como um espelho para mostrar a minha condição, a lei me condena. A lei mostra para mim que eu estou condenado. Porque eu sou pecador. E Romanos 6,23 diz, né? O salário do pecado é a morte. Então, a lei, ao mesmo tempo em que é boa, ela pode se tornar má ao me condenar. E a lei também tem uma função de fazer parte do estilo de vida do crente transformado. Hebreus 8,10 diz, não é? Que na nova aliança Deus quer escrever, imprimir as suas leis no nosso coração. Então veja, não há uma contradição. Paulo está falando da função condenatória da lei, em 2 Coríntios 3,6. Então, a lei, em sua função condenatória, ela mata mesmo. Ela mostra, ó, você merece a morte, você é pecador. Agora, a lei como espelho, como estilo de vida, ela não mata ninguém. Pelo contrário, né? Jesus diz em João 14,15, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, a lei, na outra função que ela tem, que não é também salvação, ela é uma expressão do nosso amor por Jesus. Tá bom? Então, assim nós harmonizamos 2 Coríntios 3,6 com o restante dos textos, né, sobre a lei. Tá? Uma pergunta da Maria. Seria possível que através de uma prece de Jesus, seria possível salvar a humanidade sem precisar da expiação do pecado? Maria, seria impossível. Por quê? O salário do pecado é a morte. Tá? Então, para o pecador viver, ou melhor, só tem duas possibilidades para o pecador. Ele morre eternamente, ou
um substituto morre no lugar dele. É assim que funciona a lei divina. A lei divina é perfeita. Se só uma prece resolvesse o nosso problema, Jesus não teria vindo morrer aqui na cruz. Então, o fato dele vir morrer na cruz demonstra algumas coisas para nós. Primeiro, que a lei é eterna. Porque se não fosse eterna, ele faria um ajuste lá no céu e não precisaria sofrer o que sofreu. Então, a lei é eterna. Segunda coisa, nós não podemos nos salvarmos por nossa obediência. Porque nós somos pecadores. Estamos em débito para com Deus. Tá? Então, Romanos 6:23 diz assim, ó. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Um outro texto que eu vou ler para você, deixa eu ver qual deles que fala de substituição. Ah, lembrei. 1 Coríntios capítulo 15. Olha o que Paulo disse. Verso 3. Ó. Antes de tudo vos entreguei que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Então Cristo ele tinha que ser o nosso substituto. Deus castigou em Cristo, transferiu para Cristo todos os pecados da humanidade. E aí Cristo experimentou a segunda morte, a sensação de estar eternamente separado de Deus. Por isso que em Mateus 27 ele fala, Deus meu, por que me desamparaste? Ele não aguentou todos os pecados jogados em cima dele. Então, quando Cristo morre sem merecer, aqui que está o X da questão, ele não merecia morrer. Porque o salário do pecado é a morte, ou seja, só pecador morre. Mas como ele não pecou e morreu, Deus agora tem o direito legal de transferir a inocência de Cristo para qualquer pessoa que o aceita pela fé. Tá? Então, não há possibilidade de salvação sem um substituto. Não tem como. A Bíblia não apresenta outro meio para nós. Tá? O Jonatas perguntou o seguinte, por que Jesus teve de morrer e não o Pai? Jonatas, a Bíblia nos mostra que esta foi uma decisão tomada entre as três pessoas da Trindade. Agora, o porquê que eles decidiram assim, nós não temos como saber. Mas temos como ver que a decisão foi tomada pelas três pessoas. Olha o que diz Hebreus 9:14. Texto bem interessante esse. Portanto, a partir do verso 13. Se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam, quanto à purificação da carne, falando do ritual do Antigo Testamento, né? Muito mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. Purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então, entre outras coisas do texto, eu vou destacar só uma. Diz que Cristo, pelo Espírito Eterno, se ofereceu a si mesmo a Deus. Então, houve uma reunião entre as três pessoas da divindade e ficou decidido que a segunda pessoa da divindade, digamos assim, Cristo, seria aquele que se transformaria em ser humano. Teria esta função no plano de salvação, enquanto o Espírito Santo teria outra função e o Pai teria outra função. Então, isso só Deus para nos responder na eternidade. Tá? A Ellen aqui deu um sorriso, kkk, igual sala de aula. Ó, meu escritório é assim mesmo, Ellen. Aqui eu tenho a mesa, aqui desse lado o computador, aqui eu tenho minha biblioteca e atrás eu tenho um quadro branco, né? E ali eu faço as minhas anotações de atividades, às vezes eu tenho insights, também escrevo ali. É um escritório meu, graças a Deus, muito gostoso, né? De estar aqui. É nos fundos da minha casa, era uma edícula aqui, e nós fechamos aqui, ficou este escritório, né? Então, uma beleza, aqui é meu canto de estudo, de gravação dos vídeos, da lição da escola sabatina, de eu digitar para o blog, e aqui é o que eu faço muita coisa, né? Um dia,
Eu vou pegar e vou mostrar aqui para vocês. Vocês não tem nada de luxo aqui, mas é bem arrumadinho, dá para trabalhar tranquilamente, tá? Tantas perguntas. Ó, o Carvalho perguntou, pastor, como obter fé? Olha como é que a fé, primeiramente, ela é um dom de Deus. Então ela é dada por Deus. Só que a fé nós podemos comparar a um músculo. Um músculo, ele não pode ficar inativo. Ele tem que estar em atividade para que ele se desenvolva e se mantenha forte, saudável e resistente. Então a fé é a mesma coisa. A fé é um músculo que ganhamos de Deus, um músculo espiritual, diríamos assim, mas precisamos exercitar esse músculo. E como que isso acontece? Primeiro você pede a Deus, diz assim, Deus, me ajuda em minha falta de fé. Como aquele homem que tinha filha doente, não é? Jesus perguntou para ele, você crê? Ele disse, eu creio, mas me ajuda em minha falta de fé. Então, peça a Deus mais fé, porque Ele é quem nos dá a fé. Quando Ele lhe der mais fé, aí você vai exercitar desta forma. De Romanos 10, 17. Aí quando Deus te der este músculo, você vai fortalecê-lo com a orientação de Romanos 10, 17. E assim, a fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. Ou seja, a fé desenvolve-se em nós quando nós ouvimos da palavra de Deus, quando ouvimos sermões, quando estudamos a Bíblia, quando participamos de estudos bíblicos. Então, é o contato com a Bíblia, por meio dos sermões, por meio dos estudos bíblicos, por meio da sua devoção pessoal a Deus, é que vai fortalecer o músculo da fé. Então, faça isso, meu irmão. Comece. Nem que seja 5 minutos por dia, mas comece. Você vai ver que você vai apreciar tanto isso, que vai chegar um momento que você vai passar mais de 1 hora lendo, estudando, orando e refletindo nas coisas de Deus. Tá bom? Então, peça e ouça pregações, mantenha contato com a Bíblia, tá? Boa pergunta do Magno. Por que eu posso afirmar que o cristianismo é a religião verdadeira? Isso aqui é uma coisa interessante. Nós vivemos num mundo pluralista, não é? O chamado pluralismo religioso. O que o pluralismo religioso ensina? Tá? Simplesmente ensina que todos os caminhos conduzem a Deus. Tem uma coisa boa e uma coisa errada. E, obviamente, um pluralismo. A coisa boa é que os pluralistas ensinam a tolerância com todas as religiões. E isso tem que existir. Né? Nós não podemos desrespeitar pessoa alguma pela sua crença, pela sua fé. Por mais que acreditemos que ela esteja errada, temos que respeitar a pessoa. Então, neste ponto, os pluralistas estão certos, né? Temos que ter respeito para com todas as religiões. Até na Igreja Adventista temos um departamento de liberdade religiosa. Defendemos a liberdade religiosa. Agora, tem um erro no pluralismo. E foi grave, que é a crença de que todos os caminhos conduzem a Deus. Jesus não diz isso. Mateus 7, 13 e 14. E aí eu vou lhe explicar por que tu pode crer que o cristianismo é verdadeiro. Mateus 7, 13 e 14, Jesus diz que existem só 2 caminhos. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. De acordo com Jesus, quantos caminhos existem? 2. A porta estreita, que leva para a salvação, e a porta larga, que leva para a perdição. Então, todos os caminhos não conduzem a Deus, assim como todos os caminhos não conduzem daqui até os Estados Unidos. Tá? Então, aqui, todos os caminhos conduzem um brasileiro até os Estados Unidos ou até a Europa. Isso é mentira, isso não é verdade. Há caminhos que conduzem e há caminhos que não conduzem. Tá? Então esse é um ponto. Um segundo ponto, você tem que fazer uma comparação
entre o que as grandes religiões afirmam a respeito de algumas coisas. E aí você vai chegar a uma conclusão lógica. Por exemplo, eu vou te dar umas dicas, tá? Estude, procure. Eu posso depois, eu tenho uma palestra sobre isso, eu posso disponibilizar isso para vocês. Se eu não me engano, ela está no meu canal no YouTube, tem que ver isso, tá? Você pega cristianismo, faz uma tabela, digamos assim, cristianismo, islamismo, maometanismo, espiritismo, judaísmo, tá? O que essas grandes religiões mundiais dizem sobre Deus, sobre Jesus e sobre salvação, por exemplo? Isso é interessante. Por exemplo, o que o cristianismo diz sobre Jesus? Que Jesus é Deus. O que o islamismo diz sobre Jesus? Que ele não é Deus. Foi um profeta. Que é o maometanismo, né? O que o espiritismo diz sobre Jesus? Um espírito superior. Não aceita a divindade de Cristo. E o judaísmo? Obviamente, nem crê que Jesus é o Messias. Existe um princípio filosófico, né, que diz o seguinte: duas coisas contraditórias não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Não tem como. Né? Então veja, o cristianismo fala que Jesus é Deus, o islamismo fala que ele foi um profeta, o espiritismo fala que ele foi um espírito superior, iluminado, o judaísmo nem acredita que ele foi o Messias. Veja, são 4 correntes, eu podia citar outras, totalmente diferentes em relação à interpretação de Cristo. Sobre salvação, o cristianismo ensina que é pela graça. O islamismo, obediência a Allah. O espiritismo não mostra a necessidade de Jesus como salvação. Na verdade, pecado não seria algo que existisse para o espiritismo. E o judaísmo, né, tem uma mistura, né, de graça com lei. Né? Depende também do judeu, obviamente. Então veja, são compreensões diferentes do plano de salvação sobre Jesus e sobre a Trindade. Isso é importante. O cristianismo crê na Trindade. Tá? Pelo menos o cristianismo ortodoxo. Agora, seitas não creem mesmo. O islamismo não crê na Trindade. O espiritismo não crê na Trindade. E o judaísmo não crê na Trindade. E agora? 2 coisas contraditórias não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Imagine 4. 3 estão erradas e 1 está certa. Não quer dizer que as 3 erradas não tenham verdades. Tem. Mas 1 está certa e as 3 estão erradas. Eu vejo mais lógica e argumentação a favor do cristianismo. Tá? Não só por uma questão de experiência pessoal e por estudo das doutrinas, mas eu vejo algo em relação a Cristo que eu não vejo nos demais profetas das grandes religiões. Por exemplo, Jesus disse que, ele mesmo disse que era Deus. Maomé nunca disse que era Deus. Allan Kardec também nunca se intitulou, diríamos, como Deus, mesmo que o espiritismo creia que a pessoa possa atingir níveis. No judaísmo, por exemplo, o maior representante, Moisés ou Abraão, também nunca disse que foi Deus. No budismo, Buda nunca disse que era Deus. Porém, Jesus disse que era Deus. Então, das duas, uma. Ou Jesus estava certo no que disse, ou ele era um maluco. Não tem meio termo. Você entendeu? Mas quando eu vejo os evangelhos, eu vejo que Jesus não era maluco. Muito pelo contrário, ele tinha uma inteligência
muito superior. Né? Tanto que o doutor Augusto Cury, psiquiatra, escreveu uma série, Análise da Inteligência de Cristo. Então, se Jesus não era maluco e ele afirmou ser Deus e outros não fizeram não tiveram essa mesma pretensão, então Jesus está com a razão, então o cristianismo está com a razão. O cristianismo, sim, é a religião de Jesus Cristo. O que não quer dizer que os filhos de Deus não estejam nas outras religiões. Os filhos de Deus estão lá. O Espírito Santo está trabalhando neles, para que eles também conheçam o plano de salvação por meio de Jesus Cristo. Tá ok? Você pode se aprofundar nesse assunto lendo algumas obras sobre apologética. Tá? Tem uma obra muito legal, muito boa, de um jornalista científico, né? A mesma pós-graduação que eu fiz na área de jornalismo. Ele é norte-americano, é o livro Em Defesa de Cristo. Deixa eu me lembrar o nome dele. Deixa eu ver o nome do autor. Eu tenho esse livro aqui. Lee Strobel. Ele tem Em Defesa de Cristo e Em Defesa da Fé. Leia esse livro Em Defesa de Cristo. Você vai ver várias razões lógicas para o cristianismo ser verdadeiro. Queridos, 11h10 da noite. Não foi possível mais uma vez responder todas as perguntas. Tivemos cerca de 400 pessoas acompanhando simultaneamente. Mas eu não queria que você saísse agora, sabe por quê? Porque eu vou orar por vocês agora. Eu quero pedir a Deus que os ajude a resolverem os problemas que vocês têm. Pedir que Deus abençoe a vocês naquilo que vocês precisam ser abençoados. Pedir a Deus que conduza vocês no caminho que vocês precisam ser conduzidos e a tomarem as decisões que vocês precisam tomar. Eu vou orar por você agora, mas desde agora eu quero agradecer muito por vocês que mandaram perguntas, pelos selos mandados. Depois eu vou ver as pessoas e vou mandar um agradecimento especial para todos, tá bom? Muito obrigado pela confiança no nosso trabalho. E lembrando que na quinta-feira que vem estaremos juntos, pela graça de Deus, às 10 horas da noite. E eu já vou começar a abordar alguns temas, tá? Então eu vou mais ou menos metade da live eu abordo um tema e abro para perguntas, não é? Ou posso fazer uma live inteira sobre o tema, vai depender do tema, né? Eu já anotei aqui algumas sugestões e eu vou, obviamente, acatar as sugestões de vocês, tá bom? Se você puder, feche seus olhos para orarmos. Se não puder, não tem problema. O que importa é que a sua mente esteja direcionada a Deus, tá bom? Meu Criador, eu te agradeço por esses internautas que o Senhor colocou no meu caminho. Por algum motivo, o Senhor fez com que nos aproximássemos para crescermos juntos, em sabedoria e graça diante do Senhor. Eu te agradeço porque, apesar de ser um pecador, o Senhor me dá o privilégio de ensinar a eles alguma coisa daquilo que o Senhor tem me ensinado. E eu peço que o Senhor me dê sabedoria e capacidade de tornar o conhecimento da sua palavra acessível a esses queridos. Eles também, Senhor Deus, têm os seus problemas, as suas lutas e as suas alegrias. Eu quero que o Senhor ensine a cada internauta a focar mais nas alegrias do que nos problemas. E que o Senhor os ajude a resolverem os problemas que eles têm, fortalecendo a fé e dando-lhes soluções, porque nós sabemos que para cada problema o Senhor tem no mínimo 1000 soluções. Fortalece a nossa fé em Ti e nos dê uma noite feliz de repouso e de descanso. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, queridos, mais uma vez. Obrigado pelas palavras amigas. Vocês também são pessoas de Deus. Passamos aqui 1h13 juntos, né? Quem sabe aí, numa outra live, a gente faça aí 1h30, pelo menos, né? Às vezes eu vou conseguir isso, às vezes não. Mas eu agradeço mais uma vez pelo carinho de vocês, tá bom? Que Papai do Céu os guarde, que Papai do Céu os abençoe. E quinta-feira que vem, então, estaremos juntos mais uma vez. Fiquem com Deus. Obrigado e até logo.